Direito de Todos, Especial. O Ministério Público Federal mais perto do cidadão. Mais de 10 etnias indígenas se reuniram em protesto em frente ao Congresso Nacional nesta terça-feira. Entre os retrocessos na política indigenista brasileira, os representantes das etnias listaram a ausência de demarcação de terras indígenas, falta de proteção aos povos tradicionais durante a pandemia de Covid-19 e o polêmico projeto de lei 191 de 2020. O texto apresentado pelo governo federal pretende regulamentar a exploração de atividades econômicas em terras indígenas, com foco na mineração, mas já se tornou alvo de críticas por especialistas em políticas indigenistas por flexibilizar as permissões previstas para atividade na Constituição. Eu sou Marissa Omena e no Direito de Todos especial de hoje vamos falar sobre os riscos da mineração em terras indígenas com a coordenadora da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal, a Subprocuradora-Geral da República, Eliana Torelli. A Constituição prevê a possibilidade de mineração em terras indígenas apenas em situações excepcionais, porque o MPF considera que o PL 191 não atende esses critérios previstos em lei. A Constituição prevê, sim, a possibilidade de mineração em terras indígenas, porém, essa possibilidade demanda uma série de pressupostos. O primeiro deles seria a necessidade da edição de uma lei complementar com a conceituação do que seria o interesse público relevante para justificar a atividade minerária em terras indígenas. Em seguida, ou seja, somente após a edição dessa lei complementar, haveria necessidade da edição de uma lei ordinária para regulamentar a oitiva das comunidades e a participação dessas comunidades indígenas no resultado da lavra. E, por fim, haveria necessidade da autorização específica do Congresso Nacional para cada caso de mineração em terras indígenas. Daí se percebe que é um processo especialíssimo e que demanda uma série de passos que ainda não foram adotados. E na avaliação do MPF, a mineração em terras indígenas traria mais prejuízos ou lucros para o Brasil? Veja, a questão de saber se a mineração traria mais prejuízos ou mais lucros para o Brasil, ela pode ser encarada por diversas formas. Mas eu cito particularmente um estudo conduzido pela professora Juliana Siqueira Gay e outros, que foi publicado na revista One Earth, que diz que as florestas brasileiras não são apenas o lar de comunidades culturalmente muito diversificadas, mas essas mesmas florestas produzem ao menos 5 bilhões de dólares em mitigação de emissões de carbono e regulação do clima. Ou seja, esse, entre aspas, lucro é um lucro que se reverte em benefício de toda a humanidade. A liberação da mineração em terras indígenas sem a adoção da série de salvaguardas que a própria Constituição já prevê, poderia gerar uma diminuição de até 20% de toda a floresta amazônica, o que, sob qualquer aspecto que se veja, seria extremamente desastrosa. Agora, uma das principais críticas a esse projeto é que ele não apresenta salvaguardas ambientais ou sociais, nem exigência de estudos abrangentes sobre os impactos da implantação de novas minas, por exemplo. O que isso poderia representar para as terras indígenas e as suas populações? Bem, considerando que a atividade de mineração ela é uma atividade de altíssimo impacto, tanto ambiental quanto social, nós sabemos que, em se tratando de terras indígenas, esses impactos eles são potencializados. Daí a nossa preocupação, especialmente com os impactos sociais que podem, de fato, causar, inclusive, uma desagregação do tecido social dessas comunidades. Enfim, a degradação do meio ambiente, que pode levar, inclusive, à perda dos hábitos alimentares tradicionais. Ou seja, esses impactos da atividade de mineração
quando esta for devidamente autorizada na forma da Constituição, eles têm que sofrer uma avaliação extremamente cuidadosa, né? E no caso desse PL, nos preocupa a ausência da previsão de estudos mais aprofundados sobre tanto o aspecto ambiental quanto o aspecto social. O projeto chega a abordar a consulta às populações indígenas para a autorização das atividades nos territórios. Na avaliação do MPF, os critérios do texto são suficientes? A Sexta Câmara entende que a consulta às comunidades ela deve ser feita na forma da Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário. Ela deve ser prévia, livre, informada e realizada na forma de protocolos estabelecidos pelas comunidades. Só para se ter uma ideia, no caso do PL, ele cita que as comunidades devem ser ouvidas em linguagem compreensível, o que não necessariamente é a língua materna daquelas comunidades, muitas das quais não falam e não compreendem o português. E o Direito de Todos fica por aqui. O programa tem trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e de José Farias. Para saber mais sobre o nosso trabalho é só acessar mpf.mp.br. Você também pode seguir nossos perfis no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Para dúvidas, críticas ou sugestões é só encaminhar um e-mail para pgr-radio@mpf.mp.br. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Até lá! Direito de Todos Especial. O Ministério Público Federal mais perto do cidadão.